solteira no capitalismo é caro. Quando você é solteira e você vive sozinha, você tem um imposto invisível de não ter com quem dividir as suas contas, a sua vida, as preocupações, as emergências, as urgências. Se você não é uma mulher que ganhe mais do que 10 mil por mês, você está sempre num lugar de vulnerabilidade dentro do capitalismo. Especialmente se você mora numa grande cidade, porque sim, é caro viver. E o capitalismo, ele tende a criar sistemas e criar formas de facilitar a vida de quem vive em casal e não de quem vive sozinho. Então, para você financiar um apartamento é mais difícil, para você pagar o aluguel sozinha é mais caro. E talvez ela esteja entrando num ponto em que a gente começa a perceber como o ideal do amor romântico não é acessível para literalmente a grandíssima maioria das pessoas. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. O mito do amor romântico, aquele que você encontra voluntariamente uma outra pessoa que seria a sua cara metade, mas que principalmente acontece através de encontros que são livres e que envolvem a decisão dos participantes, esse tipo de amor talvez ele não seja na prática algo real. A gente poderia ir para um nível assim que é muito mais profundo e abstrato, onde a gente percebe que ele não é real porque geralmente as pessoas que pertencem mais ou menos ao mesmo extrato social tendem a se relacionar. E essa relação ela não pode ser explicada somente pela preferência individual, ela precisa ser entendida como um fato social. Então aqui a gente já tem nesse nível um pouco mais abstrato, um pouco mais geral, a gente já tem a ausência da operacionalidade do amor romântico. Mas para além disso há um segundo ponto que talvez seja o que mais nos interessa nesse momento, né? Que é como as constrições econômicas fazem com que as pessoas tendam a se relacionar para justamente ter mais renda. O mito do amor romântico, a formação de família voluntária, a formação de família pelo amor, ela tende a ser vista de uma maneira diferente quando você precisa de um parceiro para pagar o aluguel. Quando você precisa de uma parceira para conseguir ter uma grana a mais que faz com que no fim de semana sobre um pouco a mais para se ter uma diversão. Porque um salário mínimo para bancar uma casa talvez seja muito difícil, mas 2 salários mínimos para bancar essa mesma casa talvez sobre no fim do mês uma grana para dar uma saída no sábado, para comer uma pizza no domingo e por aí vai. Isso significa que a gente não deve buscar alguém que tenha a ver conosco, né? Significa que a gente tem que, né, qualquer pessoa que aparece tá tudo bem? Não, não tem a ver com isso. É claro que dentro das possibilidades concretas que a gente faz nossas escolhas, tem as nossas escolhas e estabelece estratégias para conviver em conjunto. E é claro que alguém que não escolhe com quem vai viver, a tendência é de ter uma vida medíocre. Mas isso demonstra na frieza dos dados, na frieza da realidade social, como que a ideia do amor romântico, que muitas vezes aparece na novela, muitas vezes aparece no romance, no livro, no filme, ela meio que não funciona na realidade. Como que talvez essa ideia de amor romântico, ela tende a construir subjetividades que no seu limite, no limite concreto que vivem, vão achar que estão de fato fazendo escolhas. Mas como essas escolhas são muito limitadas, como o mundo de escolhas é um mundo muito limitado, tudo se passa como se fossem todas as escolhas possíveis. São as escolhas concretas possíveis, mas não são todas elas. Fica difícil de observar as escolhas que não são possíveis, que virtualmente existem, mas que dificilmente vão acontecer. E é justamente em cima desse mundo da fantasia que coaches de relacionamentos tendem a ganhar ali uma grande gama de fãs, de fiéis, de seguidores e por aí vai. Porque o coach de relacionamento é aquele que vai chegar para o cara, vai chegar para a mulher e vai oferecer maneiras de ser para que se adeque a um sujeito que não pertence ao mesmo extrato social, que não pertence ao mesmo grupo, à mesma classe. E vai chegar, por exemplo, para uma mulher e vai dizer: mulheres de valor são assim, assim, assado. Mulheres de valor são assim, assim, assim. E homens de valor, eles querem tal, tal e tal coisa. Então, para se adequar, para conseguir ter um homem de valor, você precisa de tal e tal coisa. Na prática, o que se está falando de homem de valor é homem rico, no fundo. No fundo, é sobre isso. E na prática, o que se está falando é como uma mulher deve se comportar para ser o alvo de um homem rico. Sendo que, na prática, na realidade dura, os homens ricos muito provavelmente vão se casar com mulheres ricas.
E mais do que isso, na realidade dura, a maneira de ser de classe alta, ela é incorporada desde cedo, na origem. E essa incorporação na origem é perceptível, assim como é perceptível uma pessoa que de repente está tentando emular pertencer a outra classe. O que eu estou querendo dizer aqui é que esse descompasso ele vai gerar frustração, mas principalmente ele vai gerar a falsa ilusão, ou melhor, a ilusão verdadeira de que se está ali participando de um grupo que você na verdade não faz parte e muito provavelmente é vista como um objeto. É visto nem como uma aspirante, porque nem se é uma aspirante, mas é na verdade uma farsa. Um simulacro de alta classe. Dito isso, encontre aí o seu amor, seja feliz, porque isso é o que importa, tudo bem? Michel Foucault é um dos autores mais importantes da contemporaneidade. E se você quiser entender a análise do discurso para Michel Foucault, eu ofereço um curso aqui pelo Colunas Tortas, com acesso vitalício, certificado e acesso também total a mim, caso sobre alguma dúvida, caso reste alguma dúvida. Clique no link do comentário fixado ou da descrição desse vídeo e tem acesso ao curso do Colunas Tortas. Se inscreva!